Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, para achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho. Na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Esse lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após essas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será lembrada da abundância da terra à vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunta os administradores toda a colheita dos bons que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Disse depois Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo somente no seu trono. No trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José:
vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete na mão, pôs nas mãos de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos! Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou de Faraó de Zafenate-Paneá, e ele deu por mulher a Azenate, mulher filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo, ao redor da casa, de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na minha terra, na terra da minha aflição. Até o versículo 52 que nós lemos. Queridos irmãos, uma pergunta que normalmente se faz e que está na cabeça das pessoas é o seguinte: um líder, ele nasce pronto ou ele é feito? Essa pergunta para mim, ela me parece um tanto quanto inócua. Ela me parece mais ou menos como aquela reflexão se o ovo vem da galinha ou a galinha vem do ovo. Nós nunca vamos chegar a nenhuma conclusão sobre isso. Mas eu tenho aprendido, meus queridos irmãos, e nesse texto se torna muito evidente isso, de que grandes homens, grandes mulheres, não nascem e não surgem no vácuo. Não são frutos de coincidência. Não acontecem por acaso. Não é alguma coisa que espontaneamente brota como se fosse uma geração espontânea. Não. Grandes homens, grandes líderes, são homens e mulheres que, de alguma forma na sua vida, tomaram decisões corretas e isso alterou toda a sua história e afeta toda a sua vida. Decisões e atitudes que nós estamos tomando hoje, elas terão um enorme peso na nossa vida lá na frente. E nem sempre nós paramos para avaliar as implicações do que estamos fazendo hoje. Tenho visto muitos jovens, tenho visto muitos casais jovens tomando decisões hoje, seríssimas na vida, e que vão ter seríssimas implicações para o bem e para o mal amanhã. O que você está fazendo hoje é a sua vida. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista francês, eu não gosto muito do que ele escreveu, mas ele disse uma coisa muito interessante, ele disse: eu sou a minha decisão. Aquilo que eu estou fazendo hoje é o que projeta a minha história. E as minhas decisões hoje são as minhas decisões no futuro. Meus queridos irmãos, como é que surge um grande homem? Como é que surge uma grande mulher? Nós todos conhecemos a história de José. José se tornou do nada, aparentemente, ou por acaso, um homem que assumiu o posto do segundo homem mais importante do império do Egito. O Egito era, naquela época, um estado extremamente poderoso. Eu diria com toda certeza, consideradas as devidas proporções, o Egito era para o mundo naquela época muito, muito mais influente do que os Estados Unidos hoje é para o mundo. Muito mais. Toda grandeza, riqueza, pesquisa era feita ali no Egito. As universidades do Cairo se destacarem, não era só uma questão de dinheiro, era uma questão de império mesmo. A grandeza do Egito até hoje se torna evidente como uma tradição. Lamentavelmente o Egito se perdeu no tempo. Mas o Egito foi um país surpreendente, foi um império surpreendente. Como é que José chegou a essa situação? Existem alguns passos aqui que eu queria falar para todos vocês, independentemente da idade. Mas de uma forma muito particular eu queria falar para os jovens que estão aqui me ouvindo hoje. Para os casais jovens, para a gente que está começando a vida agora. Porque o que acontece na vida de José é impactante para a história dele para sempre. E eu queria que você pensasse na sua vida sobre isso aí. Primeira coisa que eu percebo aqui é que grandes homens e grandes mulheres possuem caráter aprovado. É o que nós percebemos nesse texto aqui.
José é um homem que não barganha o caráter dele. José é um homem que não brinca com valores. José é um homem que está disposto a pagar o preço, inclusive da morte, se necessário for, da prisão, se necessário for, para fazer aquilo que ele está convencido de que deve fazer. Eu fico pensando na história desse menino, chegando ali no Egito sem saber a língua egípcia, colocado para tomar conta da casa de um homem que logo percebe nele grandes virtudes de caráter, e que o coloca como mordomo de toda a sua casa. E de repente a mulher do seu patrão se engraça com ele. Ele diz: não, eu não vou fazer isso. E é curioso, porque ele diz: eu não vou fazer isso por causa do meu patrão, e não vou fazer isso por causa de Deus. E ele vai para a cadeia. Eu fico tentando imaginar todos os sentimentos e todas as crises teológicas, filosóficas, que passam pelo coração desse menino, desse rapaz, que chegando ali na cadeia, injustiçado, já vindo de uma rejeição familiar, o que é que esse rapaz vai fazer aqui agora? Que sentimento pode passar? Provavelmente, muito na cabeça de José, deve ter passado pensamento do tipo: cara, não vale a pena ser fiel. Essa questão de integridade só me dá na cabeça. Eu vou negociar daqui para frente as coisas, mas não é isso que acontece com José. A Bíblia diz que ele chega na cadeia, e na cadeia ele continua com a mesma posição que ele sempre teve. Ele não barganha o caráter dele. O tempo e o sofrimento não destituem de José a integridade, aquilo que ele é. Nem a injustiça, nem a rejeição, nem o esquecimento, nem o abandono, tudo isso ele passou de forma intensa. Mas José se faz grande exatamente porque ele possui um caráter aprovado. É interessante que os termos provação, aprovação, aparecem muito na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos provados por Deus. Provado significa você ser colocado debaixo de uma pressão muito grande, para saber o que você vai fazer agora com essa pressão que você tem. Já ouviram o ditado que diz que a situação faz o ladrão? Não. Situação não faz ladrão, gente. A situação só revela ladrão. Situação não faz adúltero. Situação revela adúltero. Situação não faz mentiroso. Situação revela mentiroso. O problema é que o caráter, quando não é aprovado, quando não é na aprovação, ele fragiliza. Alguém, de forma muito pitoresca, afirmou que o cristão é como um saquinho de chá. Você nunca sabe o que tem dentro até jogar água quente na cacunda dele. Enquanto você não despejar água fervendo no saquinho de chá, você não sabe que gosto tem. É tudo igual, não é mesmo? O mesmo invólucro, a mesma aparência, mas na hora que você joga um pouquinho de água fervente, você vai saber que cheiro está vindo ali, que aroma vai brotar, que sabor vai brotar. Grandes homens passam por grandes testes e são aprovados. O tempo não destitui o caráter de José. Eu gosto muito de uma frase de Blaise Pascal. Ele diz o seguinte: ele estava com enfermidade terminal, ele temente a Deus. Ele disse numa oração dele uma coisa lindíssima. Ele disse: Deus, eu sei que o Senhor pode me curar, mas se o Senhor não quiser me curar, me ajude a sofrer como bom cristão. Me ajude a ser bom cristão no meio da minha dor. É o que nós precisamos dizer. Ó Deus, eu não quero passar pela provação. Eu não quero passar pela dor. Eu não quero passar pela injustiça, eu não quero passar pela rejeição, eu não quero passar pelo esquecimento, eu não quero passar por abandono. Tudo isso José passou no superlativo. Mas Senhor, se eu tiver que passar por lá, me dê um caráter aprovado, porque grandes homens e grandes mulheres possuem caráter aprovado. Gente que fracassa no caráter não se torna grande. Gente que fracassa naquilo, na sua essência, nunca vai ser colocado no lugar de reis. Segunda coisa que eu percebo aqui em José, é o que faz gente grande, que faz gente valorosa,
José faz tudo com excelência. É interessante. José não aceita as coisas de forma medíocre. Mediocridade e excelência são coisas díspares, opostas. E é curioso que quando você vai estudar mediocridade, o medíocre é o mediano. Não necessariamente o ruim, ele é mediano. Ele se contenta com pouco. Ele quer fazer o mínimo possível. É a lei do menor esforço. Ele não quer sacrifício, ele quer ser medíocre. Ele quer ser mediano. Ele quer ser pálido. José não quer ser esse homem. Em todo lugar onde José vai, ele é colocado em posição de destaque por meritocracia. Porque as pessoas começam a perceber que esse rapaz é sério. Eu fico pensando hoje, muitos jovens aqui, que vão bater em instituições adoecidas. Muitos vão para empregos e ministérios públicos aqui. Lugares de gente que opta tantas vezes por não fazer o que presta. E quando faz mal feito e com má vontade. Eu fico sonhando, e é um sonho do meu coração, e eu não creio que esteja distante, que todo crente, toda pessoa que ame a Deus, entre numa determinada estrutura ruim, e ali nessa estrutura ruim, com recursos ruins, limitados, façam o melhor. Médicos, tantos jovens aqui que estão formando agora, que vão trabalhar em estruturas absolutamente adoecidas de hospitais públicos, e que vão trabalhar nessas estruturas medíocres que resolvem colocar no nosso país e que dizem: eu quero fazer o melhor aqui nesse negócio. Gente que insiste em ser e buscar excelência no que faz, não ser mediano, não ser pálido, não ser descolorido e fazer o mínimo para ser medíocre. Olha a vida de José. Ele vai para a casa de Potifar. Potifar percebe o potencial daquele menino, o coloca como mordomo da casa. Ele vai para a cadeia. E eu sempre faço questão de lembrar que ele não foi para a cadeia assim debaixo de holofotes de TV e com direitos humanos, não. Ele foi para aquela cadeia muito provavelmente debaixo de surra, por ter sido íntegro, diga-se de passagem. Era uma baita injustiça. Ali na cadeia, meu filho, ele se torna o melhor, porque logo em seguida o carcereiro-chefe coloca para cuidar das coisas, porque percebe nele excelência. Você tem feito as coisas com excelência, ou você é displicente e relaxado naquilo que você faz, independentemente da estrutura onde você está, sendo ruim ou boa? Faça o melhor para Deus, faça o melhor para a vida. Gosto muito de uma história, obviamente é uma historinha, né? Mas que me faz todo sentido, de uma senhora que estava com o seu filho internado no hospital. A enfermidade dele era uma enfermidade muito grave, e ele já vinha padecendo há bastante tempo com aquilo, e ela sofria muito por ver o filho naquela situação toda. E um dia ela resolveu ir no corpo de bombeiros e procurou um bombeiro ali e disse: olha, o meu filho, ele está com 9 anos hoje, ele está muito doente, e ele sempre falou quando era menino que o sonho dele era se tornar um bombeiro. Será que o senhor poderia, como bombeiro, ir lá fazer uma visita para o meu filho? Acho que ele vai ficar muito feliz se o senhor for lá. E o bombeiro disse: claro que eu posso, eu vou lá. Que dia que é melhor? Tal dia, tal hora. Tal dia, tal hora. Ele marcou. E vocês pensam que ele chegou ali para fazer uma visitinha de hospital, escondido ali por dentro dos corredores frios e úmidos do hospital? Não. Ele descobriu que o menino ficava no 2º andar do hospital. Ele pegou a escada Magiros, ele pegou o corpo de bombeiro, ligou a sirene e foi para lá e botou a escada Magiros e entrou pela janela com a roupinha para condecorar aquele menino como bombeiro mirim. E disse: você agora é um bombeiro mirim. E trouxe uma roupa de bombeiro mirim para dar para o menino. Isso para mim é excelência. É gente que olha a situação e diz: eu quero fazer o melhor aqui. Muitos de nós estamos trabalhando em estruturas deficitárias demais, limitadas demais,
Mas isso não nos dá o direito de sermos medíocres nas nossas atitudes, medianos naquilo que fazemos. Faça o melhor. Sabe por quê? Há um livro interessante chamado O Líder 360 Graus, do John Maxwell. Ele diz o seguinte, que muita gente diz o seguinte: quando eu me tornar o big boss, estiver no topo, for o chefe disso aqui, eu vou fazer o melhor. Ele diz: meu filho, esse é um grande mito, o mito da posição, porque toda empresa, no dia que quiser buscar o cara para o topo, esse cara para o topo já está aqui, todo mundo está vendo ele fazer. E quando a oportunidade surgir, eles não vão dizer: se prepare para ter oportunidade. Não, a oportunidade surgiu, meu filho. Ou você tem capacitação e excelência naquilo que você faz, ou você não tem. Um grande homem, uma grande mulher, possui caráter aprovado e faz as coisas com excelência. Terceira coisa que eu percebo aqui nesse texto: acho fantástico quando ele é colocado na posição de destaque ali perto de Faraó, e José é levado, e Faraó, com muita gentileza, traz a mulher, a Zenate, e diz: ela vai ser sua esposa, case com ela. Ele casa com aquela mulher, casamento, compromisso, pacto, está lá, casou com essa mulher. Nascem 2 filhos. O primeiro filho que nasce, e quem dá nome é homem. É interessante isso aqui na Bíblia. Por quê? Porque nomear significa: eu quero dizer o que o meu filho vai ser. Olha que coisa bonita. Quando nasce o primeiro filho, no versículo 51, ao primogênito chamou de Manassés. Olha o significado da palavra Manassés. Pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos de toda a casa de meu pai. Gente, grandes homens e grandes mulheres são aqueles que são capazes de virar páginas da vida, de reescrever uma nova história, de criar novas perspectivas. É interessante, porque na história de José, a mãe dele não foi muito bem assim com ele, não. Porque a mãe de José, quando ele nasce, Raquel, ele nasce, e vocês conhecem a história complicada, ela não tinha filhos, ela era estéril, aquela coisa toda, e lutou muito para engravidar, e agora, quando engravida, ela faz uma colocação horrível sobre José. O nome de José significa que Deus me deu outro filho. Eu já tenho isso aqui, mas estou insatisfeito, já quero mais. Ele não faz isso com o filho dele. Quando Manassés nasce, ele disse: o nome dele é Manassés, sabe por quê? Porque Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. Ou seja, Deus virou a página. Que coisa maravilhosa. Segunda coisa, o segundo filho nasce, no versículo 52, ele fala: chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha a leitura que esse cara faz. O segundo filho dele nasce e diz o seguinte: Deus me fez próspero. Ele associa o nascimento do filho dele à prosperidade, à vitória. E ele diz uma coisa interessante: porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É muito fácil sermos vitoriosos na terra do nosso sucesso, da nossa alegria, mas dele não. Ele diz: Deus me fez vitorioso na terra da minha aflição. Grandes líderes, meus queridos irmãos, são aqueles que são capazes de virar a página. Existem algumas páginas da vida de vocês que vocês têm que virar, para a sobrevivência de vocês, para vocês não morrerem na tuia. Já ouviram essa expressão? Morrer na tuia? Tuia é aquele lugar que se guardava, antigamente eram os celeiros do interior de Minas Gerais, aqui de Goiás também. Então se guardava os mantimentos ali na tuia. Mas tuia também é associada a lugar de esquecimento. Gente que ficava deprimido, queria sair da casa e ia lá para a tuia, né? Então, para não morrer na tuia, meu querido irmão, se você não virar páginas, essas páginas de abandono, de esquecimento, de injustiça, gente que fica remoendo o passado na dor, na amargura e no sofrimento, e vai e revolve nessa atitude de vitimismo, e culpando o mundo, culpando Deus, culpando a vida. Gente assim vai morrer na tuia. Não tem chance. Grandes homens e grandes mulheres precisam aprender a virar a página da vida. O Salmo 84, versículo 6 fala: bem-aventurado é o homem que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva.
Ele está passando pelo vale árido, ele está passando pelo vale de fartura, não. Ele não está passando por dias bons, não. Ele está passando pelo vale árido. Mas ali no vale árido, ele faz daquele lugar ali um manancial. Queridos, se não virar página, morre na tuia. José olha para a vida dele e disse: eu tenho que virar a página. Manassés, esquecimento. Deus me fez esquecer. Mas para ter prosperidade precisa esquecer. É o que ele faz com o segundo filho, Efraim. Diz: Efraim, Deus me fez próximo na terra da minha aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes homens, grandes mulheres são capazes de pegar toda dor, toda amargura, todo ressentimento, toda injustiça, todo abandono, toda rejeição e dizer: eu tenho mais o que fazer na minha vida do que ficar choramingando em torno disso. Terceira, quarta, última coisa. Grandes homens, e esse texto aqui nos mostra isso aqui, são homens que têm percepção de Deus na história dele. E eu quero falar da percepção de Deus na vida de José por uma razão muito simples. É porque todos os personagens, Abraão, Isaac e Jacó, o avô, o bisavô e o trisavô dele, são homens que têm muita experiência pentecostal. Fala com anjo, tem visão, e não sei o que, aquilo acontece, e anjos vêm conversar com ele, Deus desce do céu, pá. José não tem nada disso. José me parece um personagem extremamente pós-moderno. Onde é que está Deus na vida de José, gente? Honestamente falando. Aí você está lendo a Bíblia, estou vendo Deus aqui em tudo. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Mas o Senhor era com José, ele caía no pau. O Senhor era com José, mas ele não avançava. Os irmãos dele vendiam ele, rejeitavam. O dono dele, Potifar, injustamente joga ele na cadeia. Ali na cadeia ele sofre esquecimento, porque os caras a quem ele ajudou, o padeiro e o copeiro-chefe, também esquecem dele. 2 anos depois o cara vai lembrar, no incidente, porque também não lembraria se não tivesse aquele incidente. Mas há uma coisa em José, gente, que é maravilhosa. José tem percepção do sagrado. A vida dele é encharcada de uma sobrenaturalidade absolutamente cotidiana e natural. É essa percepção de Deus nos lugares invisíveis ou nos lugares comuns e ordinários que me desafia hoje. Você tem visto Deus em você, na história confusa e dolorida sua, ou na sua história vitoriosa? Interpretar Deus nessa perspectiva, meu querido irmão, é um dos grandes desafios que a gente tem. Pierre Teilhard Chardin, ele diz uma coisa interessante: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É essa sacralização do ordinário, ou a sobrenaturalidade do natural, que me interpela na vida de José, porque José é um personagem que você não vai ver Deus na vida desse cara, mas Deus está presente o tempo todo. E é interessante porque logo em seguida, quando ele chama o pai dele para vir, Jacó está lá no seu tempo de devocional e um anjo vem falar para ele: pode seguir, pode seguir. José não tem anjo, gente. José não tem manifestação. Não tem uma experiência carismática e pentecostal aqui para sustentar o cara, não. Ele se sustenta, sabe o quê? Na convicção de que Deus está aí. De que por detrás do invisível e do obscuro, Deus está aqui. E é por essa razão que eu vou fazer as coisas como Deus quer que eu faça, porque Deus está aqui. E quando ele vai vivendo as experiências dele, é interessante essa percepção dele. Gênesis 41, versículo 16. Ele fala aqui para Faraó: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Ok. Como é que esse cara aprendeu que Deus está ali? Porque Deus sempre teve, e ele sabe disso. Ele não precisa de manifestações sobrenaturais para crer em Deus, ele crê. Ele não precisa de um vento furioso ou de uma manifestação sobrenatural para crer, ele crê. Ele sabe que Deus está lá. Olha um outro texto curioso. Capítulo 50, versículo 20. Muito interessante, quando os irmãos dele estão ali, mais uma vez, fazendo tudo errado,
Ele fala para os irmãos dele: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserva muita gente em vida. Deus estava lá, rapaz, fica tranquilo. Os irmãos estão tentando se justificar depois da morte do pai. E ele diz: não, eu sei, Deus estava lá, sempre esteve com a gente, está tudo certo. Quando ele vai contar para Faraó, ele fala assim: Faraó, o sonho seu, capítulo 41, versículo 32, o sonho seu foi dúplice, porque é a coisa estabelecida por Deus. E Deus se apressa em fazer: Deus está aqui. Onde? Eu não vi nenhum sonho, eu não vi nenhuma manifestação. Onde é que está Deus? Deus está aqui. Onde? Deus está aqui. Essa percepção do sobrenatural na minha história e na sua história é uma das coisas mais fundamentais da nossa vida, meus queridos. Porque nós perdemos a dimensão da sobrenaturalidade e da intervenção de Deus na história, e isto se chama secularismo. O secularismo cristão é uma das maiores desgraças da nossa vida. Porque se algo sobrenatural, gente, tudo é sobrenatural. Ah, mas se eu não ver, fé não é ver, não. José, ele percebe Deus, ele vive nessa experiência ordinária da vida com a sobrenaturalidade presente. Isso o livra de pecar, isso o livra de barganhar caráter, isso o livra de fazer coisas atravessadas. E quando ele vai para a presença de Faraó, a Bíblia diz que tiveram que tirar a barba dele, devia estar feio para caramba, amassado, na cadeia, sem nem se tomar banho naquele trem ali, roupa suja, mandaram tirar a barba dele. Talvez ele tenha olhado naqueles espelhos opacos que existiam antigamente e ele deve ter se assustado ao ver a cara dele. E ele vai para a presença de Faraó e parece que é tão natural estar aqui na presença de Faraó. Sabe por quê? Porque quem está me trazendo aqui para a presença de Faraó é Deus. Se Deus quiser que eu esteja aqui, eu vou estar. Deus está aqui. Deus está caminhando na minha história. Está aqui. Rodando a minha vida. Entrando na minha família, na minha vida. Você percebe Deus, meu querido irmão, na sua vida? Ah, esse Deus alheio. Esse Deus distante. Esse Deus que está lá, calado, alheio. Grandes homens se fazem com a percepção maravilhosa de sobrenaturalidade. O pai de José não teve essa sensibilidade, apesar de ter visto muitas manifestações carismáticas. Quando ele experimenta a visão, o sonho dele ali no deserto, as escadas abrindo, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz: na verdade o Senhor está aqui e eu não sabia. Eu não sabia, eu não tive consciência disso. José sabe, sempre soube, e vive assim. Ah, eu quero tu estar na cadeia aí, lascado. Deus está aqui comigo, vou fazer o melhor. Deus me quer aqui. Os irmãos vão se desculpar e dizem: não, fique tranquilo, Deus fez isso aí para eu cuidar de vocês. Para ficar tranquilo, Deus está aqui. Grandes homens e mulheres se fazem assim. Caráter. Grandes homens e mulheres se fazem aprovados, faz as coisas com excelência, tem percepção de sobrenaturalidade. É assim que se faz grandes homens e grandes mulheres. Que Deus nos dê grandeza para a glória dele. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, ó Deus querido, a termos um caráter assim, aprovado na presença do Senhor. Ó Deus, que as circunstâncias, a oposição, o esquecimento, o abandono, a rejeição, a acusação, nunca se torne a referência da gente, Pai. Mas que nós sonhemos e criamos, ó Pai, num Deus que intervém, um Deus que está aqui e não está calado. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor intervém na história dos homens, na nossa história particular, na nossa família, na nossa vida, nos nossos filhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor.